Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos fazer uma filmografia comentada. O escolhido é o Bong Joon-ho. E pra isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte. Voltamos para mais um episódio, voltamos para mais uma filmografia comentada. Episódio do qual não temos há um tempo, né? Faz um tempo que a gente não faz uma filmografia comentada. Voltamos. Anderson voltou também. Será? Não sei, vamos ver, né? Mas filmografia aqui tem agora. tempo. Oi? Agora, hoje sim, mas quem sabe, né? De repente manda o Kleber Machado ali. Hoje não, hoje sim, ninguém sabe. E ele não estava na geladeira de propósito, hein? Isso foi bem claro. E até Não, gente infelizmente é uma coisa chamada lerdo. capitalismo. Exato. Coisa bem criticada nos filmes do Bong Joon-ho, né? Muito. É verdade, é verdade. E bem, voltamos para fazer mais esse quadro de filmografia comentada, onde escolhemos um cineasta comentar os filmes que ele dirigiu na sua carreira, né? E hoje o escolhido é o Bong Joon-ho, é o sul-coreano de sucesso, né? De filmes conhecidos, né? Não uma filmografia tão extensa, não é das maiores que a gente já fez aqui, mas filmes com certeza bem recebidos, que as pessoas comentam muito, e é um diretor hoje muito visado, né? Muito esperado quando se tem novos lançamentos dele, principalmente depois de todo o sucesso do seu filme Parasita de 2019. A gente vai chegar lá, a gente vai conversar sobre isso e a gente vai falar do Bong Joon-ho, um sul-coreano que nasceu lá no distrito de Nanggu, na cidade de Daegu, em 1969. Ele tem atualmente 55 anos. Eu já aviso de cara que o nome dos filmes eu falarei no bom em português ou em inglês, não vai dar pra falar Claro, na língua mãe, porque não vamos ofender quem tem o conhecimento sul-coreano. Não, principalmente de aqueles que a gente conhece, que estudaram conosco aqui no Bom Retiro. Então, melhor falar em português mesmo. Nomes de cidades, nomes de personagens também vai ser complicado, cara. Porque a pronúncia é diferente, né? A pronúncia é muito diferente, é difícil, é um idioma complicado mesmo. E a gente vai tentar evitar, né, passar muita vergonha aqui, apesar do sul-coreano não tá tão afiado. Mas Ou bem, seja, a gente vai abusar dos pronomes hoje, né? Com certeza. O Bong Joon-ho é um cineasta hoje, né? Mas ele tinha essa intenção de cineasta desde o ensino médio. A família dele já era das artes, o pai, o avô principalmente. E ele fez faculdade ali no final dos anos 80 de Sociologia na Universidade de Yonsei. E depois, ali dentro dessa faculdade de Sociologia, já participava de clubes de cinema. E depois ele fez ali na década de 90 um programa de estudo de 2 anos na Academia Sul-Coreana de Filmes, onde ele começou a gravar os seus primeiros filmes, né? Os seus primeiros curtas-metragens e participar ativamente da parte cinematográfica da coisa, né? O Bong Joon-ho sempre foi um diretor que teve envolvimento não só na direção, mas também na escrita de roteiros, na produção e edição. Ele sempre é um cara muito participativo no todo do cinema. E a gente tá falando de um diretor aqui que o primeiro filme dele é do ano 2000, né? Eu tô pensando aqui se tem algum diretor que a gente fez alguma filmografia comentada que começou tão, entre aspas, tarde, né? Com um filme tão novo, né? Talvez o Rian Johnson. Talvez o Rian Johnson tenha sido, né? Porque a maioria é anos 80, anos 90, tem os seus primeiros filmes, né? A gente tá falando hoje de um diretor que começa ali, que tem o seu primeiro longa-metragem no ano 2000. Um longa-metragem independente, lançamento muito limitado na própria Coreia do Sul. Um filme que tem o título de Cão que Ladra Não Morde. Filme ali que ele lançou como seu primeiro longa-metragem nos anos 2000. E eu começo perguntando aos meus queridos amigos se vocês já conheciam esse filme, já tinham assistido esse filme, já tinham ouvido falar. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido nem falar desse filme. Nunca tinha ouvido falar desse filme. Também cara. não. E assim, já começando, eu prefiro continuar sem saber, tá ligado? Não, porque assim, eu já adentrando no tema, por exemplo, falando da temática dele, que é a ideia de um cara, que ele é um aspirante a professor e que ele não detesta cachorro.
E parte do princípio já me incomoda porque é justamente isso, né? Acho que é muita coisa do brasileiro, do oriental ser muito ligado a pet. E na Coreia do Sul o cachorro é tratado também como uma iguaria, né? Então, pra mim esse contexto não pega muito bem, mas dentro da sociedade coreana faz total sentido, né? Incômodo, né? E ele é bastante incômodo porque o filme já começa com um aviso dizendo que nenhum cachorro foi ferido durante a produção desse filme. E geralmente esse aviso vem no final dos filmes. Então quando vem no começo, você porque já tá ali esperando alguma coisa. Aí nenhum cachorro foi ferido. Aí tem um cara enforcando um cachorro, segurando um cachorro com uma corda. Você fala, porra, né? As cenas são bem impactantes, assim, tipo, cara. E ele é um filme que dá pra você ver que quando a gente faz essas filmografias, a gente percebe muito bem o primeiro filme dos caras, né? Tipo, a gente sempre comenta que dá pra ver mais ou menos a característica que ele vai trazer pros outros filmes e tal, mas também a questão de, tipo, produção mesmo, que é uma coisa mais simples, assim. Apesar de que esse eu não achei como um dos outros que a gente gravou, por exemplo. É uma produção mais simples, assim, que é mais por questão das ideias. Eu acho que é muita coisa espalhada, assim, parece que são cenas meio gravadas aleatoriamente, sabe? Mas ela não é uma coisa, tipo, muito simples, assim. Eu acho que é bem feito o filme, de uma maneira geral. Tecnicamente ele é bem feito, assim. Exatamente. O que me incomodou, e aí é parte mais do não me encaixar com o roteiro, entendeu? Sim, a história, assim... Sim, a história, exato. Tipo, o protagonista é completamente, um sociopata maluco, tá ligado? Você fica com ódio do cara, tá ligado? Tem umas coisas interessantes nesse filme, pra você, como a gente comenta, né, de que você começa a ver algumas coisas do diretor e tal, e não conhecendo o filme, sabendo que é o primeiro dele, tem coisas ali que são os contextos que ele gosta de trabalhar, né? Primeiro, acho que o que talvez seja mais evidente assistindo tudo é essa mistura de gêneros maluca que ele coloca em todos os seus filmes, né? Tem uma coisa ali de comédia com terror, com suspense, com drama, com uma coisa assim que parece cada cena, cada pedaço, cada personagem do filme, ele traz uma essência diferente ali pra essa história que é uma história essencialmente pesada, que incomoda, né? De um professor universitário que odeia cachorro latindo e resolve matar os cachorros ali, sequestrar e matar os cachorros, né? E nisso tem uma coisa maluca de segurança que gosta de comer cachorro. Tem o relacionamento dele com a esposa grávida. Tem as duas jovens, né, que estão ali trabalhando naquele serviço de... Eu não entendi muito bem que ele tipo uma gráfica, aquela carimba, os negócios, então... espalha na rua. É tipo isso, né? É, bem isso. E uma das atrizes, das principais do filme, né, uma das jovens, é uma atriz que é uma das mais conhecidas ali do cinema coreano, fora a Coreia do Sul, né, que é a Bae Dona, que depois vai fazer... Fez o Sense8, né, que é uma série da Netflix bem famosa, ela tá no Rebel Moon, esses filmes do Snyder, enfim, tá lá no Rebel Moon e fez outras muitas séries que são séries de sucesso, né? E fez alguns outros filmes do Bong Joon-ho também, é parceira dele. Exato, já começa também, exatamente, também tem essa boa lembrança. Que é uma coisa que a gente já começa a ver em todos os diretores, né? Que as suas parcerias contínuas. As patotas, né? Através das suas filmografias. Mas assim, eu acho que não é um filme... Assim, é um filme incômodo pela temática, mas eu acho que é um filme que tem boas ideias, assim. Dá pra ver que é um cinema... Eu não achei ele ruim. Não, sabe? Então, mas apesar disso, eu não achei um filme ruim. Eu só achei que é aquela coisa... Como ele tem essa veia mais satírica de fazer as coisas, talvez por ser o primeiro filme, ter muito do entusiasmo, talvez ele tenha... se passado demais na sátira. Foi testar o limite, né, cara? E assim, esse é um filme que eu acho que ele se prolonga um pouco mais do que deveria, talvez. Tem uma sequência ali no meio que daria pra cortar tranquilamente, assim, sabe? Mas, fora isso, não é um filme que eu vou ver de novo, certamente não. Assim. Mas é aquela, pra quem tiver um pouquinho mais de estômago, eu acho que vale a pena, assim, começar com ele. Se você gostar muito de cachorro, vai ser incômodo, assim, realmente. Vai ser bem complicado, porque ele tem uma parte gráfica não direta, mas de insinuação, assim, que é incômoda pra gente, né? Como o Anderson comentou do nosso apego e da forma cultural, né? Que a gente enxerga também o pet ali e a situação. Mas aí também entra uma coisa em cena que pra mim é maravilhoso. Esse cara, ele odeia cachorro, aí a mulher dele vai lá e compra um cachorro. Eu achei isso muito bom, velho. Cara, nessa hora eu gargalhei, eu falei, olha que imbecil esse cara. E aí agora ele vai ter que se virar pra resolver isso aí, né?
Não, ele tem os toques de comédia, assim, que é tipo, é bizarro, porque é uma situação que a gente vê, é muito bizarra, assim, tá ligado? Tipo, porra, mano, que coisa errada que esse cara tá fazendo, tá ligado? Mas tem uns toques de comédia, tipo, quando a menina tá procurando o cachorro dela e vai distribuindo e o cara vê lá e vê o primeiro cachorro, o cara mata, né? Que o cara pega lá e a menina, que é a pessoa da Baedama, tá distribuindo que é o cachorro dela, né? E no panfleto tá escrito assim, meu cachorro é mudo, sabe? É uma coisa não, que eu dei uma risada. Você percebe, exato, mas aí você percebe também o quão burro é esse personagem, porque esse cara pegou o cachorro, levantou o cachorro na beira do prédio ali, aí levou e quase enforcou o cachorro, fez uma porrada de coisa e o cachorro não latiu uma vez. Por que ele não parou pra pensar e falar, caralho, não é esse cachorro, tá ligado? Ele precisava ser... Claro, aí você tem que usar da suspensão de descrença pra achar que esse cara, ele tá fazendo tudo certo ali, mas na hora que o cachorro não latiu uma vez, eu já fiquei, não é esse cachorro, deve ser algum outro. E tanto é que assim que ele esconde o cachorro dentro do armário, lá na garagem do prédio, ele entra no apartamento, ele ouve o cachorro latindo, aí você fala, pô, você é um idiota, cara. Mas isso com certeza ele e o filme deixa bem claro. Eu fico meio, assim, o filme, ele segue um caminho ali de... Cara, o cara se ferra, mas não se ferra tanto. No final ele não se ferra tanto assim, mas tenta mudar alguma coisa nele pelas maldades que ele fez. Então o filme ele não vai pro caminho fácil da resolução das coisas, sabe? Mas ele deixa essa sensação incômoda não só pela temática, mas também do que acontece com os personagens, desfecho, né? E tudo mais, né? O desfecho, principalmente o desfecho. Eu fiquei tipo, puta, cara, bosta, merecia muito pior, né? Mas é muito do que é a realidade. Na verdade, isso também é um pouco do cinema do Bong Joon-ho, né? Dos desfechos que ele coloca nos filmes dele. E eles são bem longe do esperado, numa ótica, vamos dizer, hollywoodiana da coisa, sabe? Principalmente numa ótica positiva, né? Mas também a gente falando aqui, continuando pro segundo filme dele, talvez seja uma das maiores evoluções de um filme pro outro, eu já vi, assim, pegando essas filmografias comentadas e filmes que a gente vê a filmografia completa do próximo filme dele, né? Em 2003, né, 3 anos depois ele vai ter uma sequência de lançando filme a cada 3 anos, então em 2003 ele lança O Memórias de um Assassino, filme que ele já teve um orçamento maior, ele teve ali maior, não perto dos orçamentos que a gente conhece, né, e conversa normalmente, um orçamento de quase 3 milhões de dólares, faturou ao redor do mundo 12 milhões de dólares, com esse filme que é totalmente diferente na temática do anterior, né, semelhanças na forma que ele faz cinema, mas um filme que foi absolutamente a porta de entrada dele pra muita gente o conhecer. Um filme que foi muito bem recebido pela crítica, que é Memórias de um Assassino. É um filme que muita gente da filmografia dele conhece ali, além do Parasita que a gente chega depois. Sim, talvez um dos mais famosos, assim, dele, né? Vocês já tinham assistido Memórias de um Assassino? Eu nunca tinha assistido. Era um filme que eu sempre queria muito ver e não tinha parado pra assistir, sabe? Aí... Com a gravação eu consegui ver. E, cara, ele é muito bom. É um filme muito bom. Eu acho que aí já traz muito também exatamente a evolução que você vê já no cinema do cara, em questão de tudo, sabe? De como contar. Um dos pontos principais do Bong Joon-ho, pra mim, no cinema dele é como ele conta a história, sabe? Como ele faz a montagem de todo o filme pra contar a história daquilo, sabe? Então todas as cenas que ele usa são muito bem encaixadas, é muito bem contada a história do filme, sabe? Então esse filme já é o primeiro passo disso pra mim. Você vê muito bem todo o impacto de cada personagem, o que cada personagem representa e tal. Eu acho um baita filme, sabe? Esse filme ele é incrível, assim. E é uma girada de 180 graus, né, em relação ao trabalho anterior dele. E outra coisa que eu acho que ele deixou um pouco de lado nesse filme, principalmente em favor da temática da história, né? Aqui ele é um pouco mais, digamos, direto na crítica dele, mas assim, apesar de ser um filme com uma temática pesada, ele não é um filme gore, não é um filme incômodo, por exemplo. Eu já vi gente comparando esse filme como se fosse o Seven sul-coreano, assim. Se você pegar a temática, porque a temática é de serial killer, tem a investigação, aí tem a parceria policial, foi o clássico filme noir, né? Mas assim, ele ainda consegue ser um filme pesado, incômodo, sem ser gore igual o Seven, por exemplo. Ele não tem as passagens que o Seven tem, apesar dele mostrar as cenas das vítimas, etc, mas elas são ainda muito menos incômodas do que acontece no filme do
do David Fincher. Mas assim, a condução da história é muito boa e a construção dos personagens, né? Eu acho incrível. Mas também eu gosto muito de como aqui ele pega pra bater na sociedade coreana como um todo, assim, na questão de hipocrisia, da corrupção, principalmente a corrupção e incompetência policial. Né? Ah, isso com certeza, né? Eu nunca tinha assistido o filme, assisti agora, né? Tava na minha lista eterna, né? Que você nunca consegue limpar, limpa essas horas, né? Pra gravar os podcasts e trabalhar. Mas, cara, eu achei um filme incrível. Eu não sabia que era baseado numa história real. Uma história real muito famosa, né? Na Coreia do Sul. Esse primeiro registro oficial de um serial killer, né? Que correu ali com assassinatos entre 86 e 91. E o filme conta essa história, né, dos investigadores ali investigando uma série de assassinatos numa província do interior da Coreia do Sul e tem os detetives locais, cada um do seu jeito mais tonho possível, e depois o detetive de fora. Então são algumas alegorias, algumas coisas muito clássicas, né, desse tipo de filme. Mas isso muito que o Anderson comentou, eu enxergo também, e também isso, a forma como ele escreve o roteiro e as coisas acontecem, elas se tornam mais palpáveis, assim, porque a introdução de um filme, desse filme pesado, ter algumas cenas mais leves, de comédia, de diálogos mais banais, assim, torna a coisa mais palpável, sabe? E ele nunca, eu acho que isso é um talento dele, de nunca passar demais. Tá certo que pode acontecer em vez ou outra, tal, mas normalmente ele é um cara que consegue controlar muito bem essas variáveis de emoções dos personagens. Então, uma cena, eles estão investigando e entra uma comédia ali junto e mesmo assim não perde o todo da cena, entendeu? A construção, eu acho a construção mais... Ela te aflige mais, a construção, a temática, tudo do que propriamente a cena, a grande cena que seria o impacto da descoberta da vítima, por exemplo. Toda a construção da convivência daqueles policiais com aquela sociedade e como as coisas vão acontecendo, eu acho que aquilo é muito mais incômodo do que, vamos chamar de final, que é quando eles vão lá e encontram uma vítima. O tempo que eles vão passando, o que vai acontecendo até encontrar a vítima, gera muito mais conflito, muito mais incômodo do que propriamente o assassinato em si, entendeu? O que o Vinícius tá falando também é essa questão, eu acho que ele traz uma característica muito real, né? De tipo, cara, às vezes pode estar uma situação merda, mas tipo, ter às vezes uma coisa que acontece engraçada, tá ligado? Tipo, não é uma coisa que foge do normal, sabe? Do real. Principalmente porque o detetive principal ali, ele é um manezão, cara, assim. Vamos falar a verdade, ele é o típico funcionário público preguiçoso. É um cara que resolvia as coisas da maneira dele e, tipo, dava certo, né? Mano, tem cena, mano, quando ele chega na voadora no detetive novo, então... que não sabe o detetive. Essa cena de introdução é sensacional. Ele dá aquela voadora com gosto, com os 2 pés no peito do cara. É muito bom isso. Não, quando eles estão investigando um dos primeiros, que eles acham um dos primeiros corpos lá, e se você prestar atenção na cena toda, ele começa a acelerar a galera, fala, os peritos, vai, corre aqui, mano, vocês estão atrasados. Aí os peritos vão descer o morro, os caras tropeçam, caem, tipo... Sim, tem muito disso. Tem muito disso, né? E falando do detetive principal, talvez a parceria principal dele em termos de ator na filmografia dele, né, que é o Song Kang-ho, que é o ator que vive o detetive principal, é um dos principais, né, e é um ator que tá em vários filmes dele posteriormente. Sim. Esse filme eu acho legal porque ele tem cenas, assim, muito bonitas, assim. Tem uma cena que pra mim ficou... Porra, eu falei, caralho, que cena bem feita. Que é quando o detetive de Seul lá, que é o novo que chega... Quando ele descobre da vítima que não morreu, que ele tá saindo da escola, assim, ele tá num campo. Sim. E ele olha, cara, é muito bonita essa cena, tá ligado? É muito bem feita, cara. Você vê, tipo, a composição da cena, ela é muito bonita, cara. Tem várias. Eu acho legal a composição de personagens. Então você tem 3 detetives ali que são completamente diferentes. Tem o principal...
o que a gente conhece primeiro, o ator que a gente tá mais acostumado posteriormente, né? Que o Detetive Park. O Detetive Park, que é o cara que... Mano, ele fala que ele consegue sentir, né, as pessoas, né? Ele fica olhando lá e tem aquela coisa quase paranormal, mas, bem, não convence muito durante o filme. Tem o outro que apela pra violência e tem o que vem de fora, o que vem de Seul, o que vem da cidade grande, que é o cara da papelada, né? Documento, olhar o que aconteceu, as anotações e... Na verdade, é o cara mais bem treinado, digamos assim. Porque também há de se dizer o seguinte, 1986, que é quando a história principal do filme se passa, a Coreia do Sul tava saindo numa ditadura militar, bem como o Brasil, por exemplo. Então você era o diretor pesadíssima deles lá. Então você tem muito essa discrepância real da cidade grande com a cidade pequenininha do interior. Você vê ali, a cidade é suja, tem um monte de coisa parecida com favela, por exemplo, não mal comparando com as favelas brasileiras e tal. Um estilo de vida mais simples, as pessoas são mais rústicas, mas não num termo aqui querendo ser ofensivo, mas falando assim, as pessoas estão menos acostumadas com a modernidade da cidade grande, por exemplo. Então é espantoso quando eles estão ali e chega esse cara da cidade grande que possivelmente ele é mais estudado, ele é mais preparado, ele tem técnicas de investigação que provavelmente esses caras nunca viram. Porque eles são assim, a gente tá andando, eu acho esse cara suspeito, vamos prender ele. E aí tem aquela coisa, esse cara ele tem uma cara meio suspeita e tal, vamos pegar ele e vamos arrancar a confissão dele ao invés de tentar entender o seguinte, quem que a gente precisa ir atrás? Vamos começar a juntar as pontas? Eles vão atrás da solução mais fácil. Cara, e tem cenas que constroem tensão que eu achei, eu ficava muito tenso, cara. A perseguição do assassino no matagal, atrás de uma das vítimas dele, que ele vai aparecendo, você vai acompanhando ali. A cena que tem, que eu acho que é uma cena incrível, que é a cena que o cara fetichista lá, um dos caras que usa calcinha vermelha lá, vai fazer o ritual, todo mundo acha que ele é assassino e tá todo mundo lá. E eles estão escondidos e você fica ali observando aquilo. Cara, são cenas que constroem a tensão muito bem pro tipo de história que eles estão contando também. Então, cara, tudo que esse filme se presta a fazer em termos de gênero que ele vai trabalhar ali, a história principal e as mesclas que ele vai colocando durante o filme, ele faz com excelência. Obviamente, os atores são muito bons, os atores estão muito bem nesse filme. Tudo é um conjunto ali pra funcionar a coisa, né? E posteriormente, quando você descobre a resolução da história real, né? Acaba tendo mais pesos algumas coisas do filme, né? Alguns entendimentos, né? Eles conseguiram descobrir o assassino em 2019, há muitos anos depois do acontecido, né? E o assassino já estava preso, ele tinha matado a cunhada. E o filme termina em 2003, né? O filme termina em 2003, né? E ele já estava preso, né? E ele não foi julgado por nenhum dos crimes que ele cometeu nesses anos, porque já eram crimes prescritos, né? Então ele não respondeu por nada disso. Mas se descobriu, né? Por análise de DNA e tal. E aquele final fica muito mais simbólico, né? Quando você aquele final ele entende, né? Ele pega o real, muito, né? Quando o final, quando o Detetive Park volta pra cena do crime, vê... Não mais detetive, né? Ele deixou de ser detetive ali no final. Vendedor de máquina de suco. Ele já virou um empresário, tem outra assim. E a criança fala, teve um outro homem que também ficou olhando pra aí, né, cara? E o cara fica com aquilo, porra, é um caso que ele não resolveu, né? Ficou na mente dele, né, cara? E aquela olhada pra câmera, né? Mas não só isso, apesar do filme não dizer, talvez seja aquela sensação de que ele sabia quem era, mas ele deixou passar batido por alguma coisa, assim. Sim. E aí fica a cara de desespero dele no final do filme. E aquela coisa de que o detetive olhando pra câmera no final, falando assim, puta, mano, ó, tá por aí ainda. O cara que fez isso tá por aí ainda, provavelmente. Pode não tá, mas a gente não conseguiu, não se conseguiu resolver essa história, não conseguiu defender essas vítimas e tudo é muito mais simbólico, né? E mais pesado, consequentemente, também. Mas, cara, eu acho um filme incrível. Foi onde o Bong Joon-ho também conseguiu muito destaque, né? Passou em Cannes esse filme, passou no Festival de Londres, passou em Festival de Tóquio, passou em vários festivais ao redor do mundo, com o Bong Joon-ho ganhando alguns prêmios na Coreia do Sul ali. E, obviamente, colocou ele de vez no mapa ali dos cineastas em ascensão.
Tem muita lista que coloca esse filme entre os melhores já feitos nesse século, cara. E... ele assim, sempre tá em muitas listas mesmo. Dados os meus conhecimentos esparsos de filme, etc., eu coloco ele dentro dos melhores que eu já vi, cara. Ele é muito foda, esse filme. Cara, é um filmaço. É muito foda Filmaço, mesmo. Muito, é um filme do caralho. muito incrível. Tanto que assim, eu já tinha visto esse filme um tempo atrás, e aí chegou a hora do podcast, falei, opa, beleza, agora eu vou ver o filme de novo. E outra, é aquele filme que pode decepcionar muita gente que espera. E se não conhece a história e, obviamente, vai assistir um filme com essa temática, né? Um filme investigativo na sua premissa, pode se frustrar muito com o final, né? Com a falta de resolução mesmo, porque ela não existiu, né? Porque é um retrato do que aconteceu. Mas acho que o filme é tão bom que ele não te deixa nem se decepcionar com isso, caso seja algo que você espera muito, você faz muita questão. Porque todo o resto, ele funciona de maneira orgânica e faz com que você aprecie a jornada, de fato. Uma jornada muito ruim, né? Pras vítimas e pros detetives, pra todo mundo que for frustrado, mas num filme que é excelente. Mais 3 anos ele lança o seu próximo filme. É um filme bem conhecido e é um filme que, porra, ele fez um sucesso, nem tão um sucesso na sua época de lançamento, ele fez mais depois quando o streaming chegou às nossas casas, né? Eu tô falando de... Eu vou te dizer que esse filme, ele ganhou uma vida nova depois a partir da pandemia. E como? O Hospedeiro, filme de 2006, filme que teve ali o seu orçamento de 11 milhões de dólares, faturou cerca de 97 milhões de dólares pelo mundo. Um filme que, como o Anderson comentou, ele teve uma sobrevida e um destaque grande muito depois da sua época de lançamento, né? Um filme de 2006, quando ele chegou na Netflix, eu lembro que esse filme, ele sempre era jogado na nossa cara, e o motivo, eu não sei, eu sei que aconteceu. E aí, galera, vocês assistiram O Hospedeiro na Netflix? Já tinham assistido antes, já tinham contato com o filme anteriormente? Eu, sinceramente, conheci ele pela Netflix, sabia que ele existia pela Netflix, porque ela mostrava muito, e assisti, enfim, para a gravação do podcast que eu nunca tinha visto. Bom, como vocês sabem, eu não sou muito de filmes de terror, né? Então, tanto quando esse filme saiu e até a data recente, eu sempre posterguei pra ver esse filme, porque um filme de terror nunca é a minha praia, né? É muito difícil, assim, um filme me atrair e tal. E aí, revendo agora por obrigações contratuais, fica aquela coisa assim de... Porra, mano, bate o arrependimento de não ter visto esse filme antes, hein? Sim. Puta, que filme... Que filmaço, cara. E assim, apesar da gente tá falando de filmes de terror, de novo, ele não é tão terror assim, porque ele tem um monstro, tem as cenas do monstro pegando pessoas, etc, mas ele ainda não é um filme pra quem tem medo de sangue e tal, essas coisas, pode ficar tranquilo que o filme não exagera nesse ponto. Quer dizer, nem exagera, ele é bem mais contido do que muitos filmes por aí. Cara, tem muito mais filme de ação com sangue do que esse filme, por exemplo. Muito mais. É que ele é que nem os filmes do Bong Joon-ho, é uma mistura de muita coisa. Ele tem terror, ele é um filme, um road movie em um certo momento, ele é um filme de família em busca de alguma coisa, tá ligado? É um drama, ele tem muita mistura, tem parte comédia também, sabe? Ele é uma grande mistura de coisas. E o filme já começa botando... O filme já começa botando o dedo falando assim, ó, a culpa de tudo que acontece de ruim no mundo é dos Estados Unidos. Exatamente. Do Herschel. Do Herschel, eu só pensei nisso. Falei, mas é verdade, né? A premissa do que causa um monstro que vai assolar, vai causar problema pra outro país. Filme, e aí depois, lendo acerca do filme, a gente descobre que o Bong Joon-ho, ele se inspirou em dois... Primeiro, ele sempre quis fazer um filme de monstro meio Godzilla, assim. Talvez o Godzilla é uma boa comparação, porque tem lá o monstrengo, a destruição e tudo mais, mas não é um filme gore, slasher, né? Essas coisas todas. E com um incidente que aconteceu realmente na Coreia do Sul, ali por volta de 2003, se não me falha a memória. Que foi um cientista dos Estados Unidos, pra variar, né? Ele mandou despejar... O Vinícius vai saber melhor que eu, porque é da área dele. Um conteúdo químico que contaminou o rio e aí... Só por capricho, porque a garrafa onde tinha o conteúdo, ela tava com poeira, ou seja, ao invés de limpar a garrafa, o cara mandou despejar tudo no rio. Então, assim, não faz sentido essa porra. Mas é isso, e teve sérios problemas de contaminação e tal. Então o Bong Joon-ho pensou em juntar essas duas histórias pra contar a história dele. E aí, novamente, criticar aspectos como desinformação, falta de esperança, questões familiares que ele aborda muito ao longo do filme, porque o
o protagonista do filme, de novo, é nosso querido Song, alguma coisa que eu já esqueci o nome dele, porque eu não guardo esses nomes, desculpa, gente. Mas assim, então ele usa diversas alegorias dentro do filme pra tratar de diversos temas muito próximos a gente. E calhando ou não, a pandemia foi assim, muito do que aconteceu na pandemia acontece nesse filme. E aí a gente tá falando de um intervalo de 14 anos de diferença. Não, absolutamente. Todos esses pontos, todos esses pontos eles colaboram pra o filme ter crescido também, né, ao longo dos anos. Muita gente também pode confundir com, se eu não me engano, a autora do Crepúsculo também tem um filme chamado Hospedeiro ou A Hospedeira. Eu sei que na época muita gente confundia também. Uhum. Não tinha uma parada assim, Everton? Tem um outro filme que foi isso aí também. Com a Saoirse Ronan, né? É isso. Mas gente, é a autora de Crepúsculo, ignora. Podemos ignorar, mas existe, né? E muita gente assistia isso na época. Mas eu acho, mas esse filme, ele é muito bom. Que nem eu falei, né? A maneira do Bong Joon-ho contar a história é muito boa, porque eu acho o jeito que ele começa já apresentando, tipo, ele apresenta a origem do monstro e já apresenta o monstro na primeira cena logo. Cara, a cena inicial do monstro, a perseguição inicial já é muito boa, sabe? Tipo, você já sente o impacto daquilo, sabe? E que já cria a cena quando o monstro vai lá e pega a filha do protagonista, cara, você já fica, caramba, velho, não acredito, você já toma um choque, sabe? Porque logo depois já é um velório, sabe? Aí você fica, caramba, a menina morreu mesmo, sabe? Caramba, velho. Não, mas essa cena toda, ela é muito bem feita e incrível, assim, de se assistir. Quando tá lá, e também a crítica na cara ali, né? A pessoa joga um determinado produto dentro do rio, aí eles veem um negócio se mexendo e que todo mundo pensa, pô, tem alguma coisa ali que não é legal. De repente as pessoas começam a atacar lixo no rio de uma maneira absurda. Que aí você começa a pensar assim, cara, por que as pessoas são tão burras a esse ponto, sabe? E daqui a pouco o monstro desaparece quando some, daqui a pouco quando você vê ele vem correndo e aí o caos se instaura ali, pega todo mundo e aí alguém, ai, que bonitinho, não sei o que, daqui a pouco o monstro vem, começa a engolir os outros e fala, cacete. E as pessoas estão lá ainda achando que tá tudo bem, sabe? E ele traz aqui já também um ponto que ele não tinha trabalhado nos dos filmes anteriores, que é um aspecto mais cinematográfico numa escala maior de ação, né? Com o monstro na tela, com as pessoas correndo, com muita coisa acontecendo, aquela perseguição, e ele filma de uma maneira muito fluida, né? Tipo, você entende tudo que tá acontecendo, onde os personagens estão, como eles estão, porque nessa perseguição o pai acaba perdendo a própria filha e tá com outra menina, e você nem percebe ali aquilo, como ele também não percebeu, e tudo é filmado de uma maneira muito convincente ali, né? Ele tem o ponto também que, tipo, ele usa o CGI, que realmente não é, tipo, porra, não é um top de linha, sabe? Datado. Mas pra contar a história, tipo, funciona muito bem e ele não esconde. Ele mostra o monstro, cara. É pra mostrar o monstro. Ele mostra o monstro. Tá lá desde o começo. Ele não usa nenhum artifício pra esconder. A primeira cena é de dia, cara. O filme basicamente todo é de dia. Tem poucas cenas à noite. Sim. Mas, de novo, o grande monstro do filme, isso vai aparecendo ao longo do filme, é a questão da desinformação. Porque você começa toda uma campanha ali de tentar entender a origem do monstro, pra depois as informações que chegam ali ninguém sabe explicar, o governo não sabe explicar o que tá acontecendo, aí daqui a pouco vem a informação dos Estados Unidos porque tem um vírus, aí não tem um vírus, aí vão atrás dessa família, aí pegaram essa família como um bode expiatório e não sei o que, ou seja, a gente fala que tem o monstro visível em tela, mas o grande monstro ele não é palpável, né? Ele é esse pavor, esse medo que as pessoas têm do desconhecido tá ali presente o tempo inteiro. Mas eu acho incrível também o arco familiar dos personagens. Eu acho que, cara, é agridoce, né? Tem os seus pontos dramáticos muito tristes, né? Tem também, esse talvez tenha um final mais literalmente agridoce, agradável, assim. Ele teve uma fatalidade, depois tem uma coisa mais bonita, assim. Mas tem umas coisas de interação familiar que eu acho muito incríveis, porque cada um, você entende que vem de um lugar, tem uma interação diferente, mas eles estão unidos ali desde o começo, né? O pai e a filha se sentam pra ver a irmã, né, a irmã do protagonista, né, tia da menina, competindo, e tem o avô junto, e posteriormente, quando eles se reúnem ali no velório, eles começam a brigar, quando chega o outro irmão lá, e é uma cena muito engraçada, eles começam a brigar ali na frente de todo mundo, no meio de todo mundo ali, o pessoal vai separar, e todos esses conflitos durante o filme vão fortalecendo a relação deles, né?
É, aquele grupo que eles têm os conflitos entre eles, mas quando chega a necessidade deles se juntarem, eles não pensam duas vezes, sabe? Eles vão estar juntos pra salvar a menina, sabe? E eu acho que é um filme que ele é muito bom de ritmo, assim, na construção do quando ele tem que ter ação, construir a história, mostrar o cenário que eles se encontram, né? Mostrar através dos flashes da TV, das reportagens, como tá o mundo, como eles estão reagindo àquilo, quais são os impactos que vão acontecer, quais são os próximos passos, como eles são vistos, né? Porque eles acabam virando até símbolo de resistência, né? Posteriormente ali. E como o filme se resolve, né? Resolve a história dos personagens e também... Não, resolve a história dos personagens, né, da família e também a coisa do monstro, né, resolver também o problema que foi o causador da história do filme, né. Então, e esse papel dúbio de hora de bode expiatório, hora como símbolos de uma possível resistência ali, é tudo fruto dessa falta de informação que as pessoas têm ali. Porque você vê que tem algumas pessoas que estão apoiando eles, outros que estão falando assim, vocês são problema, peguem eles e aquela coisa. Então, esse papel, ele é muito bem feito ali no meio, né? Eu acho que tem que destacar também, é um destaque, obviamente, muito por isso que ele tá presente nos filmes, né, o Song Kang-ho, que é o protagonista, né, do filme. Cara, ele é um ator muito foda. É um ator que hoje a gente conhece muito mais pelos filmes do Bong Joon-ho, né, mas ele é muito bom. Ele faz personagens muito diferentes. Lógico, ele tem uma característica, o humor dele é muito... facilmente reconhecível, assim, tal, mas ele faz personagens diferentes, ele entrega muito na comédia, no drama, nas cenas que ele precisa fazer essas coisas diferentes, assim, e faz, cara, e o Hospedeiro é mais um retrato ali de um personagem diferente que ele vai trazer e vai continuar fazendo, mas só pra destacar, porque o cara é muito bom. A Baidona que a gente comentou lá no primeiro filme, ela tá nesse filme também, né? Sim. Sim, ela é a irmã arqueira. Atleta, isso. Esporte popular lá na Coreia do Sul, né? Isso, ela é arqueira. Arqueira. E o outro irmão é só um militante perdido na vida. Ele é meio cara, parece um cara de negócios, assim, sabe? Não, é um cara que foi pra faculdade, se envolveu com alguns grupos estudantis lá. Verdade. É o militante de esquerda que tá perdido na vida, sabe? O rebelde sem causa ali. Eu gosto dele, cara. Não, os personagens, eles são agradáveis, assim, cada um. Eles são agradáveis, o filme constrói com que você... Principalmente tipo, o pai deles. O pai deles ele é o zelador no primeiro filme, né? É verdade. Ele é o sargento do Memória de Assassino também, né? Também, isso, mas nesse filme aqui, ele é um senhorzinho tão, assim, tão boa gente que você fica torcendo por ele, mas infelizmente, né, a vida, ela é foda. A cena dele, quando eles estão lá junto, lá comendo, quando eles estão na busca pela neta dele, né, e ele começa a falar do filho, do filho mais velho. Do filho mais velho, né, tipo, ele tava comigo, ele tá comigo, sabe? Eu sei que vocês acham que ele é um idiota e tal, mas, ele tá aqui comigo, tá ligado? E quando você tem aquela ideia durante o filme que a menina que eles estão buscando, né, a filha do protagonista, né, neta dele, tá ali comendo com eles têm aquela interação mesmo, ela não estando lá, aquele sentimento de que, eu queria que ela tivesse aqui, é como se ela tivesse, a gente vai achar. E o filme faz isso de uma maneira muito bonita, né? Não parece um negócio forçado, deslocado. Tipo, tá inserido e tá bem inserido. E principalmente a união deles no final do filme pra derrotar o monstro, né? Isso é muito bom também. É muito bom. É um filme que, infelizmente, eu acho que não tá mais na Netflix. Mas ele ficou muito tempo, velho. Mas aí é o problema da Netflix, né? Porque... E assim, perdeu. Já aproveitando, tem alguns perfis na rede social Twitter, que eu não vou chamar de X aquilo nunca. Tem alguns perfis que compartilham os filmes online. E se você procurar digitar o nome do Bong Joon-ho lá, você vai ver esse filme em vários links diferentes. Então ele, apesar de não estar na Netflix, ele é fácil de achar. Bem, continuando, mais 3 anos se passaram e Bong Joon-ho trouxe mais um filme, dirigiu e lançou Mother, ou Mãe, né? A Busca pela Verdade, no subtítulo aqui do Brasil. Tem que ter o subtítulo, né? Filme de 2009 com seu orçamento de 5 milhões de dólares, faturamento de cerca de 17 milhões de dólares. Um filme que...
Na verdade, eu acho que eu nem conhecia esse filme. Não, já tinha escutado. Acho que eu não conhecia esse filme. Apareceu ali na lista dele, falei, vamos assistir. Eu conheci esse filme. Você conhecia? Já tinha assistido? Então, eu conheci esse filme porque eu tava procurando o outro filme, Modra, aquele com a Jennifer Lawrence. Aí toda hora aparecia esse filme. Aí toda hora aparecia esse filme, mas pra assistir mesmo, agora foi a primeira vez. Cara, eu sabia da existência dele, mas nunca tinha assistido também, foi a primeira vez que eu assisti. E cara, assim, sinceramente, é o que eu mais gostei, cara. Eu achei esse filme muito bom, cara. Eu achei ele realmente muito bom, cara. O jeito que ele conta a história desse filme eu acho sensacional, cara. Cara, eu também achei sensacional esse filme. Achei muito bom, cara. Ele foi um caminho bem diferente, assim, do que eu esperava. Mas é um filme ali que esse também é aquela coisa de... cara, aqui o Bom de Horror, ele mistura muita coisa mesmo. E... é o que tem uma vibe mais parecida com Memórias de um Assassino também. Tem muito do pacing, né? Do caminho, de como monta o filme, né? De como o filme vai andando pra frente, do ritmo que a gente tem no Memórias de um Assassino. Acho que ele vai muito nisso, né? A diferença é que aqui a gente é ancorado basicamente por um protagonista, pela protagonista do filme, que é a mãe do título, né? Que é vivida pela atriz Kim Hye-ja, que, cara, destrói esse filme aqui, hein? É muito bom, cara. Velho, é muito bom, velho. Anderson? Cara, assim, dos filmes que a gente... de todos os filmes que a gente vai falar dele, eu acho que esse é o mais angustiante pra mim. É forte, é um filme forte mesmo. Ele e de novo, é aquela coisa da crítica contra a sociedade coreana de certos comportamentos que, apesar da a gente entende que são comportamentos milenares e tal, mas que já não tem mais lugar no século XXI, entendeu? Então, de novo, a questão do assassinato, e aí o filho da mulher preso só porque ele tem um déficit mental ali, a polícia não chega tentando entender o que tá acontecendo, a polícia chega, pô, esse cara tem doença mental, foi ele. Só pode ter sido ele. Eu vou resolver de qualquer jeito aqui. Exato. Só pra ter a conclusão do caso, né, cara? E aí começa toda essa angústia da mãe pra provar que aquilo não foi o filho dela que fez, sabe? E a gente entende o quanto a determinação pode fazer com a pessoa. Então, tanto dela quanto dos policiais envolvidos na parada, né? Aí eu acho muito bom como ele vai contando a própria ligação da mãe com o filho, que você vê que não é uma ligação saudável também. Tipo, mano, toda a princípio parece. A princípio parece muito que aquela mãe super-protetora, porque o filho tem esse problema mental, mas aí a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? A mãe é mais controladora, ela fez algumas coisas com o garoto que, apesar dele ter esse problema, ele guarda esse ressentimento com ele. Então, assim, a gente percebe que ela não é a mãe modelo, né? Como dá a entender no começo do filme. Não, e que talvez ele seja separar, assim, até nos meandros falando de um filme detetivesco, como o Memórias de um Assassino, esse talvez seja o que ainda faz você se questionar mais ainda, tipo, eu acho que ele vai por esse caminho, eu acho que é tal pessoa. Não, calma, eu acho que não pode ser. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tem uma coisa detetivesca muito forte, né, também. Sim, e você percebe o quanto, assim, a investigação que a polícia deveria estar deveria fazer, né? Quanto ela foi mal feita, porque é uma senhora, velho. Ela tá indo atrás da verdade, cara, e ela vai atrás e vai descobrindo pistas, vai juntando coisas. Não é nada absurdo, né? Não é nada tipo que tirou da cartola, sabe? Não, principalmente porque ela já sabe a região que ela vive, né? Sim. E de novo, todo o contexto ali do local. Mas você foi muito bondoso em falar que foi mal feita a investigação. Não teve investigação. Então. Não teve, vamos resolver logo, pra entregar logo, porque pra eles não é o pensamento óbvio. Não é um pensamento que eu concorde, mas o pensamento que passou na cabeça do policial foi assim: pô, é o retardado mental? Então é o retardado mental, é isso. Ele tem problema, vamos colocar a culpa nele, fecha o caso, tchau, entendeu? E isso parece ser um histórico também dos filmes do John Burroughs, porque no Memórias de um Assassino também, o primeiro policial, o primeiro réu confesso, na verdade ele só tem problemas mentais ali, tem traumas de infância, etc. Então é meio que não sei se é um meio comum dele ou se é um comum na Coreia, entendeu? E é o que torna tudo mais preocupante.
Então. E eu acho legal a investigação como você vai seguindo. Por exemplo, aquela cena quando ela vai atrás do amigo do filho dela e vai na casa dele, acha um taco lá e ela acha que tá com sangue e ela fica toda escondida lá, tentando, tipo, depois saindo e leva pra polícia, aqui o taco. E a polícia fala, não, pô, isso daqui não é sangue, isso aqui é batom. Qualquer idiota sabe que isso é um batom, não sangue. Então... E você vê aquela situação dela, né? De tipo, mano, eu tenho que achar uma verdade que a verdade não... A verdade é que meu filho não matou. Pra ela, a verdade é essa. Meu filho não matou. E você tem uma verdade pré-concebida, né? Ela tem a verdade dela, ela só precisa provar a verdade dela. Exatamente. E até um momento do filme, até uma continuidade, o filme vai passando e a gente tende a acreditar que a verdade dela é realmente a verdade, né? E talvez eu acho que seja uma das melhores a filmografia do Bong Joon-ho, talvez seja um dos melhores arcos finais e pensamentos de como finalizar o filme, assim, dele. O desfecho dele, pra mim, é sensacional, velho. Tipo, toda a parte final, sabe? Uma boa parte final, assim. Desde quando ela vai na casa do cara lá do carroceiro lá, do cara lá da sucata, sabe? Até o final, pra mim, é tipo, de explodir a cabeça, sabe? Não, é muito surpreendente. Primeiro, o que ela faz pra provar que, né, assim, que tentar libertar o filho. E depois, quando o filho é liberto, a gente entende, assim, o quão longe ela foi. E que, infelizmente, aquele é só mais uma coisa que vai unir os dois. De uma maneira completamente torta, mas aquilo vai, talvez, ser mais um ponto nesse relacionamento que não é lá dos melhores. E fica com um ponto ali, até comparando com a resolução do protagonista do Cão que Ladra Não Morde, que é esse ponto, né, de que tiveram ações e aconteceram coisas com esses personagens, eles fizeram coisas ruins, e o final acabou não sendo o final punitivo que muita gente pode esperar. E aqui no Mãe acaba sendo pros dois personagens, né? Pra mãe, pra personagem principal, protagonista, e o filho dela, que ele é pode não ser punitivo diretamente, assim, né? De deixar o filho preso e deixar a mãe presa e tal, mas ele é um final completamente melancólico. Assim, isso, e você vê que ela deixa pra baixo. Eu acho deixa pra baixo. E tem aquela questão da acupuntura lá, que ela fala que tem um ponto que, tipo, tira todos os nós do coração, a pessoa se sente... nossa, isso aí eu achei que apaga as memórias ruins da cabeça, etc. E, cara, o desfecho com isso eu achei muito foda, sabe? A forma de contar a história é muito boa desse filme, cara. Amarrada, né? Uhum. É aquela coisa amarrada, não forçada, sabe? É bonito, assim. O negócio vai, você fala, pô, isso aí que sacada. Que sacada boa. Não é aquela sacada boa que você fica, tipo... Não é aquela sacada que você chega, que quando acontece, você fala assim, não só tava na cara, como eu sei que você colocou aquilo só pra chegar nessa parte, não. Aqui as coisas se amarram, logicamente, o roteiro foi pensado, mas é feito de uma maneira que é muito condizente com o que aconteceu na história. Eu acho, assim, um filme sensacional também, assim. E também aquele ponto que até aqui o Bong Joon-ho, ele vem evoluindo, mas ele a partir do segundo filme dele, ele entrega 3 filmes, assim, sensacionais, assim, são 3 grandes filmes. Sim. Você pode gostar mais de um, pode gostar mais do outro, mas assim, meio que pensar que os 3 filmes são bons pra ótimos filmes, né? Ele manteve uma régua alta, né, cara? Total. Tanto que a régua dele subiu. E o que acontece quando um diretor fora dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Inglaterra, principalmente o circuito hollywoodiano da coisa, se destaca, ele é chamado para gravar no cinema norte-americano, né? E o Bong Joon-ho não fugiu dessa premissa e foi convidado, enfim, para gravar o seu primeiro filme em língua inglesa, né? Seu primeiro filme nos Estados Unidos. Eu tô falando de Expresso da Manhã, filme de 2013, filme baseado numa graphic novel francesa, né? E o primeiro filme de língua inglesa, e que 80% do filme é em língua inglesa do Bong Joon-ho. Ele ainda conseguiu colocar o sul-coreano dele ali e um ponto importante do filme. Mas aqui a gente tá falando de um orçamento de 40 milhões de dólares, né? O maior orçamento que ele trabalhou na carreira, um faturamento de cerca de 86 milhões de dólares. E é um filme que pode não ter sido uma bilheteria absurda, né, incrível, mas eu lembro que foi um filme que foi muito bem recebido
no seu ano de lançamento, na mídia, na crítica. E um filme que é um dos maiores sucessos dele, né? Um dos filmes mais conhecidos da filmografia dele. Sim, é um filme que acho que a gente já conversou algumas vezes já, eu acho, sobre esse filme, assim, por cima, assim, comentando, cara. Eu tenho quase certeza que a gente já gravou episódio sobre, tá? Eu adianto, eu acho um filme foda. Eu assisti na época e eu achei um dos melhores filmes que eu vi no ano de 2013 ou 2014 ali, quando eu assisti o filme. E até hoje eu acho sou muito fã desse filme, eu gosto pra caramba desse filme, eu acho ele muito bom. E eu acho que ele tem cenas que pra mim são, tipo, cenas as mais angustiantes de todas, tá ligado? Ele fez o Chris Evans tá bem, velho. O Chris Evans tá bem no filme, velho. Tá ótimo, velho. Cara, a cena quando eles estão no vagão e abre aquele outro vagão que tá todos os guardas lá, o cara corta o peixe. Aquilo pra mim é assustador até hoje, tá ligado? Tipo, você percebeu o desfecho daquilo, sabe? Dos caras indo pra cima, você fica, caramba, mano. Isso é criar uma tensão, sabe? Realmente é uma aula essa cena pra mim de criar uma tensão num filme, velho. Mas o filme, de modo geral, eu acho muito legal porque encaixa muito nos temas também que ele trata, né, cara? Muito essa questão de, das diferenças de classes e tal, da guerra mesmo, entre a luta, né, realmente, sabe, entre essas diferentes classes, sabe? E a história em si ajuda muito a ele a desenvolver isso, né? E aqui a gente traz um ponto interessante também, que é... Apesar do Memórias de Assassino ele ter se baseado... É um caso real e tem uma leve inspiração, ou se baseou numa peça teatral, né? Mas a maior parte ali é um roteiro original, né? Então, aqui o Expresso da Manhã é a primeira adaptação direta que ele faz, né? Então, eu não conheço a história original, né? Nunca li o quadrinho. Acho que o Anderson já leu, né? Então, ele pode até falar melhor dessa parte de adaptação. Não li, não. É algo que eu quero ler. E não acho pra comprar. Derrubou o rosto. Não, porque assim... Em quesitos quadrinísticos, cara, o Brasil é muito ruim, mano. Quadrinísticos e quem gosta de colecionar mangá, quem gosta de colecionar mídia impressa, cara, o Brasil é triste nesse sentido, ainda em 2025, tá? Eu não achei esse material na época que eu vi o filme, tem que dar uma procuradinha agora, ver se saiu alguma coisa, mas é algo que eu sou muito louco pra ler, cara. Sim. E é a primeira adaptação direta, né, de uma obra, assim, que ele fez aqui na filmografia dele. E, bem, não conhecendo o original, mas vendo esse filme... É um filme que entrega muito, assim. Você assistiu na época também, Anderson? O que você acha desse filme? Eu acho até que ele é meio esquecido, sabia? Assim, ele ganhou mais relevância, principalmente depois que ele ficou muito famoso por causa de Parasita, que aí foram lembrando os filmes dele. Mas esse filme rodou muito no Netflix também, né? Rodou, mas quando esse filme saiu, eu falei, cara... Teve série, né? Não, aí então, agora também, teve, né? Teve a série pela TNT, e assim... Cara, esse filme é absurdo. Ele é inacreditavelmente bom. Assim, de novo, falando a questão do Chris Evans, porque ele fez ele atuar bem. Ele soube extrair o melhor daquela característica que o Chris Evans tem, que é a famosa cara de nada. Se você pensar, tem vários caras de nada por aí. Isso é verdade. Tem, e ele conseguiu extrair isso do Chris Evans de uma maneira tão boa que ele conseguiu levar isso depois pras interpretações dele do Capitão América. E que, assim, ficam realmente legais, cara, se você parar pra ver. Com certeza. Com certeza ele aprendeu alguma coisa com o Bom de Horror ali. Meu único senão, eu acho, ao longo do filme, é que assim, eu acho que ele poderia ter... Enquanto tem outros filmes que ele é muito, muito mais direto na crítica, aqui é óbvio, claro, a luta de classes, etc. Eu acho que ele poderia ter batido um pouquinho mais, porque o modo como as coisas acontecem no filme, principalmente aqueles diálogos finais já com o personagem do Ed Harris lá no vagão luxuoso, aquela coisa toda, você podia ter forçado, eu acho que dava pra ter forçado um pouquinho mais a barra, ter batido um pouquinho mais, mas tudo bem, talvez tenha sido alguma pressão de estúdio, alguma coisa assim. Eu acho que é um pouco tipo, seu primeiro filme aqui com a gente. Então um filme mais comercial, devagar, exato. E outra, assim, você vem de uma forma na Coreia de fazer bons filmes, cara, mas aqui você não é nada ainda. Você tem que se provar aqui. This is America. Ele tem a característica de... Ao contrário dos outros filmes, que é tipo, a gente fala que tem muito, sei lá, às vezes tem um tom de comédia, mas a comédia da vida real, assim, sabe? Que acontece nesse não
É o tragicômico, né? Às vezes você ri mais pelo desespero, pela falta de esperança, do que propriamente por ser algo engraçado. Nesse você vê realmente que é um suspense de ação, sabe? É isso. Sabe? Eu acho legal, tipo, esse filme me encanta pela construção da história, pela ideia do filme, né? As descobertas. Distópico, né? E você vai descobrindo, e você vai passando aqueles vagões, né? E você fica, caraca, mano, que coisa bizarra, né? Mas muito interessante, né? Você fica querendo saber o que tem mais à frente. Tem um elenco que já deram um puto elenco pra ele, né? O Chris Evans, o Ed Harris, a Tilda Swinton tá no filme. Tem o amigo dele, né? O Sung Kang-ho, que é um ator incrível, que também ele arrumou aqui um papel pra ele, né? Colocou ele no filme e o papel dele também é muito legal. Então, cara, é um filme assim... Você é amigo do cara, o cara vai pros Estados Unidos com um filme grande, não te levar seria sacanagem. Me leva, né, irmão? Me leva, é o mínimo, né? Pô, me ajuda aí. Tem o Octavio Spencer tá nesse filme também, né? Tem bastante gente nesse filme. Exato. Vocês roeram o osso junto, agora tem que aproveitar o filé mignon, né? É um filme, assim, realmente muito bom. Esse filme é um dos que eu mais vi desse filme. Esse eu já vi várias vezes. Esse eu também. Esse era um habitué da TNT. Eu também não revi, mas porque a TNT, o canal de TV a cabo TNT, ela tem uma série de filmes que ela reprisa à exaustão. Esse é um deles. Como é que é? A trilogia Bourne também passava direto. Quando tinha TV a cabo, cara, você podia colocar assim, sei lá, 2 horas da tarde tava passando algum filme e esse filme ia passar de novo na sexta-feira, no sábado. É assim, tem aqueles filmes que repete a exaustão. Esse era um deles, por bastante tempo. E esse é daqueles filmes que assim, eu vi, se tá passando, eu pego uma ceninha, eu sento e vou até o final. Eu não consigo largar ele, independente do estiver. Assim como o Chris Evans não consegue também voltar pra trás, né? Tem que ir pra frente, a gente também vai até o final do filme. A gente vai até o final do filme. E aí a gente vai falar que eu acho que é a primeira escorregada do Bong Joon-ho pra mim, mas... Vamos lá, então, né? Continuar na seara, filmes em língua inglesa, né? O Bong Joon-ho continua, né? Antes de ao idioma sul-coreano, aos filmes na Coreia do Sul, ele grava mais um filme. É um filme, assim, com alguns pontos consideráveis pra se comentar, que é o Okja ou Oka, de 2017. É um filme com o maior orçamento da carreira dele, né? 50 milhões de dólares. E não tem o faturamento porque ele é um filme original Netflix em 2017. Isso é uma coisa, assim, cara, que na época fez muito barulho. Sim, principalmente pelos motivos de isso não é cinema. Exato. Foi vaiado em Cannes esse filme. Esse filme foi vaiado em Cannes quando apareceu, mas tem que sair em tela grande, tem que vender ingresso. Vamos separar o joio do trigo, né? A culpa não é do Bong Joon-ho. A culpa é... Não. A culpa é da indústria. Quando saiu o logo da Netflix, a vaia começou. Exato. É igual aquele filme do Adam Sandler, os Meyerowitz, que também saiu na mesma época. É a mesma coisa. É filme da Netflix, isso não é cinema. E como seria, né, essa coisa. Curioso, aí 7 anos depois você pega um filme da Netflix concorrendo a 13 Oscars e tá todo mundo de boa, né? A Netflix hoje domina as premiações pelo mundo todo, né, e o Oscar não é diferente disso, mas em 2017... Provando que o Oscar é golpe. Né, um filme que a Netflix bancou, que a Netflix bancou a ideia do Bong Joon-ho, que se gravou o filme saiu ali originalmente na Netflix, né? Teve esse problema com o Cannes, o filme foi vaiado no final, foi aplaudido por outros, então teve essa coisa polêmica da forma de lançamento. A gente tá falando de 2017, né? Pra gente ver como a coisa se consolida rápido, né? Isso foi uma polêmica na época, hoje é mais que normal. Netflix tá com vários filmes aí nas grandes premiações e nos festivais de cinema pelo mundo todo. Não é mais um problema ser um filme original Netflix, na verdade hoje é bem comum e os grandes diretores estão indo fazer os seus originais nas plataformas. Netflix é uma delas. Mas falando do filme, o que vocês acharam? Vocês assistiram na época, né? Porque foi um filme muito comentado, muita gente comentou. Eu só assisti agora. Eu também só vi agora, cara. Eu assisti na época e eu não consegui reassistir, então tem muita coisa que eu confesso que eu não lembro, mas eu lembro que eu assisti na época. Então, eu só assisti agora porque, ao contrário do que o Vinícius falou, que quando você tem aquela lista de filmes que você vai assistir, aí você vai lá e começa a limpar a lista, pra cada filme que você assiste, você coloca uns 4 novos. Você nunca vai acabar essa lista.
Isso é fato. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Mas então, eu assisti agora. E assim, tirando a parte de dinheiro, técnica, etc., porque isso a gente não discute aqui, porque o filme teve muito orçamento, é muito bem produzido, é muito bem feito, mas eu acho ele daquela leva de filmes Netflix que assim, é um filme fofinho, etc. e tal. Não me agradou muito, entendeu? Cara. Ainda que eu não ache o filme ruim, mas não é pra mim esse filme. É quase uma fábula moderna de carne e osso, assim, a história de amor entre uma criança e seu bichinho de estimação. Não me pegou, entendeu? Cara, eu acho que esse é o ponto que você falou que pra mim realmente não é uma fábula mesmo, sabe? Não é... Você não encaixa ele, tipo, no mundo real, sabe, mesmo. Ainda que você perceba as críticas, as pontadas, principalmente ao sistema capitalista, sim. Mas, assim, toda essa figura da mega empresa desenvolver um bicho pra ser, assim, a máquina de ganhar dinheiro custando pouco. Claro, o relacionamento da criança com a criatura não era previsto pela empresa, mas é passível de acontecer. E é essa luta entre a razão e a emoção. Sim, o que eu lembro muito desse filme também é daquela questão das críticas mesmo do veganismo tal, com relação ao consumo de carne e tal, porque realmente eu assisti esse filme enquanto eu mandava um sanduíche de bacon pra dentro. Ou seja, olha aí as ironias da vida, né? Porque esse filme realmente ele tem uma parte, a parte final dele, ela é extremamente gráfica, de tipo demonstrar, tipo, pô, essa cena é muito pesada. Ó, como funciona um açougue, tá ligado? Ele tem essa parte, mas ele no final, ele realmente é uma grande, tipo, a história é uma fábula mesmo entre a garota e o seu animal de estimação, que pega o apego e tal. Tem umas coisas pra mim que são meio jogadas, assim, aquele grupo lá, do Paul Dano lá, tipo, meio, sei lá, viu? Você não vê clichê, muito, né? O clichê, tipo, você não vê muito objetivo dos caras. Mas não tem personagem mais perdido do que o do Jake Gyllenhaal nesse filme. Não, o Jake Gyllenhaal, eu até esqueci que ele tava nesse filme. Eu fui ver depois, fui puxar aqui os filmes, né? A pior atuação dele pra mim. Gyllenhaal nesse filme, mano. Eu nem lembrava disso, velho. Porque, mano, ele faz, tipo, beleza, você entende que é pra ser um cara totalmente afetado, assim, né? Um cara, o apresentador de animal afetado, bizarro. Mas, cara, é muito ruim, a crítica ao biólogo apresentador de TV, né? Então, mas passa muito também, sabe? Eu ia falar que parece a versão escrota do Richard Rasmussen, mas eu lembro que o Richard Rasmussen já é escroto por si só, então. Vocês falam de Jake Gyllenhaal, Paul Dano, a Tilda Swinton é uma das Caralho, a Tilda Swinton de aparelho, aquele é pavoroso, irmão. Mas, cara, é legal que ela faz gêmeas, dá um susto do caralho. Porra, é legal. E é muito do isso que vocês falaram. Eu lembro que eu assisti na época, eu não achei um filme ruim, eu achei um filme com uma mensagem positiva, tem os seus momentos ali, mas é tipo um filme que eu assisti de novo, assim, assisti, passou, eu acho que tem muito da época de ser um original Netflix, então as pessoas tinham uma expectativa alta de saber como seriam essas produções originais da Netflix, e eu acho que foi muito naquele boom de quando a Netflix começou a produzir as suas próprias séries, então você tinha um padrão de qualidade alto, a gente pode falar assim, né, tipo assim, original Netflix é bom, né, então acho que quando começou os filmes também se pensou muito nisso, né, até chegar onde a gente tá, o negócio dele engola muito rápido. Você vê que não durou muito, né? Degringola muito rápido, mas enfim. Eu acho que é um filme bem feito, dá pra ver que é um filme com orçamento. O Oka, né? A porquinha é muito fofinho, os bichinhos lá e tal. E eu acho que pra o que ele se presta a fazer, ele faz. E eu acho que a Netflix dá um pouco mais de espaço criativo pro Bong Joon-ho colocar as críticas e as ideias que ele coloca nos seus filmes, coloca de maneira muito mais forte, talvez, nesse filme, né? Mesmo sendo um filme mais leve, entre aspas, né? Tem uma temática pesada, mas ele constrói de uma maneira mais leve. Ele coloca essas críticas de maneira interessante, assim, que faz você pensar, querendo ou não, e muitas dessas questões que vocês comentaram. Mas eu acho que de longe, tá junto ali com o primeiro filme, o primeiro filme da carreira, o filme mais esquecível da filmografia dele, assim, sei lá. Talvez seja um filme que as pessoas não vão lembrar tanto assim posteriormente. Posteriormente, talvez seja um dos filmes que as pessoas vão lembrar menos ali da filmografia dele. Mesmo porque, quando você vê o próximo lançamento dele, você vê que ele tá no meio de dois filmes, assim, que realmente vai ser difícil lembrar dele, né? Aí você tá de sacanagem comigo.
Porque Expresso da Manhã 2013, Oka 2017 e 2019 ele lança o seu filme da vida até hoje, né? Pelo menos, que é Parasita. 2019 é ano histórico pro cinema mundial, né? Muitos dizem que é um dos melhores anos da história do cinema e tudo mais. Muitos grandes filmes saíram. E o Parasita, filme que o Bong Joon-ho volta Coreia do Sul, né? Volta a Seul, grava o filme lá no seu país de origem, grava o filme em sul-coreano, né? Da sua língua mãe. Língua essa que ele fala só de sacanagem, porque eu tenho certeza que esse cara fala inglês, ele não fala inglês porque ele não quer falar inglês. Exato. Até hoje, ele tem a tradutora dele lá, ele não dá entrevista em inglês. Ele fala, porque você vê que ele tá dando entrevista com os atores, ele entende tudo que os caras falam. Exatamente. E ele vai lá e mete alguma coisinha em inglês de vez em quando, mas quando é pra falar uma frase mais completa, ele vai lá e mete a tradutora mesmo. Ele não quer falar inglês, não quer. Deixa o cara. Ele não tá certo falar, ele, cara. E ele não tá errado. E a gente tá falando de um filme que teve um orçamento de 15 milhões e meio de dólares e faturou cerca de 263 milhões de dólares pelo mundo todo, porque foi um sucesso extremo. Eu acho que é muito vívida na memória dos cinéfilos e das pessoas que acompanharam o cinema nesse ano de 2019, 2020, da repercussão de Parasita, né? Sim. Pra começar, eu quero que vocês primeiro falem, Parasita é esse filmaço todo mesmo? Sim. Eu assisti em 2019, no ano. É um filme. Eu já, achei um filmaço já. Reassisti pro podcast e, cara, ele é mais filmaço ainda do que eu tinha pensado em 2019, tá ligado? Eu achei ele. Eu assisti em meio àquele pseudo-isolamento que a gente teve aqui no Brasil. E, cara, eu achei incrível o quanto a temática desse filme ela bate forte, porque apesar de. Se você for fazer uma análise mais simplista do filme. É uma família de gente pobre que aproveita uma chance pra dar um golpe, mas ela vai muito além disso. Isso aí é só você ver a superfície do que o filme tá tentando te contar. Ele tá te dizendo que tem essas questões de classe, mas tem questões também de comportamento e de ambição, questão da miséria humana, porque assim, enquanto os ricos eles estão lá no alto dos seus pedestais, com dinheiro, a casa, tudo limpinho, tudo clean, e os King, que são os pobres, eles vivem abaixo da linha da pobreza, literalmente abaixo, porque estão no nível abaixo da rua. Inclusive, tem umas tomadas que mostram aí. Quando chove, a casa deles vira um bueiro, é só água até o teto. Enquanto na rua não tem água, pra você ver a situação. Então, assim, mas é muito mais isso pra você ver também apesar de todo o dinheiro, o quão miserável é essa família rica, sabe? Assim, em perspectivas de comportamento, de querer se aparecer pra sociedade. São pessoas tão miseráveis, culturalmente falando, que elas não enxergam além do próprio umbigo. Então, o filme, ele bate muito nessas questões, cara. E aí, eu acho incrível que depois também ele usa isso pra tratar de assuntos como paranoia também, sabe? O filme é brilhante nisso. E é o ponto também que eu repito, assim, que é o jeito que ele conta a história, sabe? Nesse filme, principalmente, pra mim, ele deixa muito... Acho que muita gente já viu, tipo, principalmente quando ele fala assim do filme, quando ele mostra os storyboards dele, né? Uhum. E o quanto cada cena realmente é feita pra contar alguma coisa, sabe? Não é nada passado assim em branco. É tudo muito bem encaixado. E ele é uma história muito envolvente, é uma história que, você fica curioso em saber o que vai acontecer. Tem momentos de tensão, você fica tenso, tem momentos que são muito, impactantes. O final, pra mim, é uma cena extremamente impactante, sabe? Ele tem impacto em diversas situações do filme, né? Tem várias cenas, né? Sim. Aquele impacto, aquele plot twist no meio do filme, posteriormente outro impacto pra reta final. Eu acho que assim, eu lembro que eu assisti na época, né? Muito se falava, né? Do filme, de quanto ele era surpreendente, e o bom foi ter assistido o filme sem ter muito conhecimento do que seria o filme, porque quando você via trailer, você via essas coisas, não dava pra sacar direito qual que era do filme, sabe? Você tem essa ideia, como o Anderson falou, da superfície do que se trata o filme, mas o conteúdo, né, tudo que ele coloca ali, que numa vista só do filme você às vezes não consegue pegar tudo, é muito grandioso, assim, né? É um trabalho muito bem feito. Se você assistindo agora completamente todos os filmes da filmografia dele, pra quem acompanhava o diretor, tem muita coisa ali que você já entendia, né? A temática do filme, essa mistura de gêneros que aqui tá mais forte do que nunca, que ele coloca aqui, que você fala, não, um Bong Joon-ho, ele é um diretor que faz isso, né? E pode surpreender muita gente que foi pego, e com certeza a maioria das pessoas foram introduzidas pra filmografia dele a partir do Parasita,
com essas características que estão nos outros filmes dele, né? Só que aqui é aquela clara evolução de você ir crescendo até chegar na sua obra-prima hoje, né? Dos filmes que ele lançou hoje, até hoje na carreira dele. E eu acho que é um filme, assim, que foi muito impactante na época. E o bom, assim, porque é um filme impactante porque é um filme excelente, atuações excelentes, história incrível, roteiro muito bom, tudo muito bom, assim. Não é à toa que ele fez todo o sucesso que fez, e é um filme que ele é impactante para a história do que seria a indústria cinematográfica posteriormente, né? Em questão de receptividade, de prêmios, de como os filmes internacionais são vistos e de como ele também falou coisas na cara dos americanos lá, que fez com que eles, pelo menos boa parte deles, enxergassem de maneira diferente o cinema mundial, né? E vale lembrar que ele é um filme que ele não é tipo um filme também, assim, a gente entende que realmente ele é o filme estrangeiro e tal, mas ele não é aquela questão que é o filme, sei lá, independente que apareceu do nada. Não, teve um puto investimento da cultura do governo coreano também, sabe? Muito parecido com muito o que os Estados Unidos faz, sabe? Né? Não, então, mas muito com o que aconteceu com Ainda Estou Aqui. Exatamente, né? Brasileiro vencedor do Oscar. Mas assim... É um negócio também, sabe? Essa divulgação cultural é muito forte também. E outra coisa que eu tenho pra mim também é assim, esse filme ele foi lançado num time muito certeiro, porque a gente tem, principalmente, esse filme aproveitou muito da pandemia, dessa questão do isolamento, que foi onde as pessoas começaram a ficar mais em casa, aquelas que respeitaram o isolamento, o streaming cantou solto, assim, foi a era de ouro do streaming. Começou a surgir streaming a rodo, e dois conteúdos ficaram muito em alta nessa época, filmes catástrofe e os doramas, tanto japoneses quanto coreanos, e cara, virou uma febre isso. Antes, dorama era uma coisa muito nichada. Então esse filme soube aproveitar desse aspecto assim, pô, a nossa indústria cultural ela tá em alta, então vamos jogar isso aqui, vamos fazer isso aparecer com mais força. Os próprios grupos de K-pop, né? Minha mãe que é a senhora, ela só assiste essas porcaria coreanas na Netflix agora. Nem novela da Globo ela assiste mais. Muita gente assiste. Então, isso aí pega de 13 a 70 anos. Exato, pega foda. todo mundo, cara. Então assim, o filme soube se aproveitar muito bem disso, e hoje, mostrando que hoje, 6 anos depois do lançamento do filme, veio pra ficar de fato. Com certeza. Talvez a única premiação do Oscar, não a única, mas dos últimos anos, sem dúvida. Foi a mais justa. A mais que não teve, justa e interessante espaço pra assistir, dúvida, né? E surpreendente, né? Porque, pô, não dava pra cravar. A gente sabia não, que... Não foi surpreendente, cara. Depois do lobby, quando eu porque assim, o filme é de 2019, mas o Oscar dele ainda foi em 2020, mas foi todo cercado da pandemia, então assim, como eu falei, esse filme se aproveitou muito da pandemia pra aproveitar isso. E ele deixa uma pergunta bem clara, o filme não faz essa pergunta, mas ele deixa essa pergunta pra quem tá assistindo, depois de todo o acontecimento, ele te questiona, quem que é o parasita de quem nesse filme? Eu digo surpreendente porque, assim, obviamente o filme ia ganhar internacional. Que geralmente o Oscar ele escolhe um só, né, tipo... Ele vai revezando os seus prêmios ali, né, tem que lembrar que o Parasita ganhou o melhor filme, o Bong Joon-ho, o mais surpreendente pra mim é o Bong Joon-ho ter ganhado de melhor diretor. Esse era realmente talvez o menos esperado, o melhor filme, obviamente também não era tão esperado assim, mas ele ganhou o melhor diretor e o melhor roteiro. O melhor roteiro original era um prêmio assim que tava bem na cara dele, mas e era aquele ano que tinha muita coisa, né? Ele disputou com 1917, que era um filme muito forte, o Irlandês, que era a volta do Tarantino na Netflix, no original Netflix, coisa que ele tinha feito no filme anterior, né? O Bong Joon-ho. Scorsese. Tinha. O que eu falei? Tarantino. Bem, o Tarantino tava com Era Uma Vez em Hollywood, né? O Scorsese tava com o Irlandês, né? Mas, cara, é isso. Mas esse filme realmente, tipo, e tudo, né? O título, que nem o próprio Anderson falou, cara, ele é crucial, sabe? Quando você vê o filme, esse título, você percebe que é certeiro, sabe? São aquelas escolhas que marcam época mesmo, tá? Sabe? Tipo, é um filme que sempre vai ser lembrado, sempre vai ser referência. Ele
as pessoas vão reassistir, as pessoas vão tirar novas ideias. É um filme que eu acho que ele tem um apelo também pra ter feito todo o barulho que fez e ser tão bom, porque ele é um filme universal, é uma história que pode ser contada em todos os lugares do mundo, mesmo se passando na Coreia do Sul, ele pode ser levado pra todas as realidades das sociedades capitalistas, né? Como as sociedades se estruturam hoje. E tudo isso alinhado a uma história que realmente ela fica gravada na memória, assim. Eu assisti esse filme 2 vezes na minha vida, né? E é muito palpável como você lembra das coisas, né? Você lembra do que acontece, como acontece. E sempre você tem aquela coisa de que acho que eu posso captar mais alguma coisa ainda, né? E você, cara, eu não sei você, mas tipo, quando eu revi, eu fiquei tenso nos mesmos momentos, tá ligado? Exato, as construções, né? Tipo, você fica com a mesma sensação, mesmo revendo, sabe? Mesmo sabendo o que vai acontecer, você fica, caramba, velho, puta, eu tô com receio dessa cena. Cara, e criam ícones visuais. Quando o filme consegue criar muito ícone visual, puta, a cena do pai no carro, fazendo aquela cara de bosta lá de ódio mortal da chefe dele. Aquilo vira um ícone visual, né? A cena da menina com os dedos lá, contando a história, né? Exatamente. Essas coisas também, elas são obras de grandes filmes, né? De grandes produções. E Parasita foi um filme que fez tanto barulho, né? Que o Bong Joon-ho já era um diretor conhecido, ficou ainda mais conhecido, né? Mais requisitado. E o fez voltar a Hollywood, né? Dessa vez o Warner Bros. Studio, né? Um dos maiores estúdios do cinema norte-americano, o contratou. Lembrando que Parasita, quando acabou o filme, né, o lançamento e toda a rodada de premiação, porque esse filme ganhou muito prêmio em muito lugar, então imagino que foi uma loucura, né, pra eles também. A HBO eu não sei o que aconteceu com esse projeto, eu não sei a resolução desse projeto, eu sei que foi um projeto oficial de uma série da HBO de Parasita com o Bong Joon-ho envolvido. A série ia acontecer, o Bong Joon-ho estava envolvido, o Mark Ruffalo ia ser o protagonista, ele era um dos produtores também. E essa série chegou a ser, assim, começou a rolar, mas eu acho que ela foi cortada por algum motivo que eu não sei. Ainda bem, eu digo. Vocês lembram dessa história? Eu acho que não precisa, cara, não precisa. Lembra, essa história aconteceu e engraçado essa história ter acontecido porque o Bong Joon-ho foi a pessoa que falou que os americanos tinham começado a ler legenda. Basicamente ele falou isso, tá? Mas, pode não ter ofendido claramente. Não, ele literalmente falou isso. Ele literalmente falou isso. Que se eles lessem as legendas, eles iam encontrar um universo novo, sabedoria pra eles, né? Exato. E ele ia fazer essa adaptação norte-americana porque eles não conseguem fazer os seus próprios filmes, né? Quer dizer, eles conseguem fazer muita coisa, né? Mas eles também adoram reciclar uma ideia só porque não está em inglês. Mas enfim, esse projeto não saiu. O que saiu de fato com muitos problemas de produção, com demora, era pra esse filme ter saído 2 anos antes do que ele saiu. É um novo filme do Bong Joon-ho que saiu esse ano, em 2025. Eu estou falando de Mickey 17. E aí eu me despeço porque eu não terminei de ver esse filme. Eu consegui ver só até a parte onde o cara tá com a mão na virilha e depois ele cheira. Eu falo, não, pra mim deu, chega. Filme protagonizado pelo Robert Pattinson. O Robert Pattinson, que é hoje um dos grandes atores, né, que a gente tem na indústria cinematográfica, assim, jovens, eu vou dizer jovens talentos, mas ele já fez tanta coisa, assim, já provou o valor dele, né, um ator, ele é muito requisitado porque ele é muito bom, eu acho que já tá mais que comprovado isso, e é protagonista desse filme, né, que mais uma adaptação, né, que o Bong Joon-ho faz do livro Mickey 7, do Edward Ashton, de um americano. É um livro novo, foi publicado em 2022, então meio que a publicação do livro já foi meio, sabe, aquela publicação com direito já comprado pelo estúdio pra sair a adaptação do filme. E quando eu soube da adaptação desse filme, eu li o livro. Eu gostei bastante do livro. E, enfim, saiu o filme, que teve um orçamento de 118 milhões de dólares, então um orçamento altíssimo, e um faturamento de, até hoje, aproximadamente 127 milhões. O filme já saiu de circulação, então ele foi um fracasso de bilheteria, foi um flop gigante. A Warner Bros. Perdeu muita grana nesse filme, mas tem alguns pontos para se comentar desse filme. Ele teve alguns problemas de produção, a produção se estendeu mais do que deveria. Esse filme foi exibido, aí não gostaram muito, aí voltaram atrás, mas ele não teve tanto problema de regravações, porque
a Warner assinou um contrato com o Bong Joon-ho de corte final do filme. Então, por mais que a Warner implorasse, corte isso, corte aquilo, o corte final era do diretor, então o diretor lançou o filme que ele queria lançar, e isso pode ter dado alguns problemas. Eu digo isso pros executivos da Warner, né? Mas do filme, o Anderson falou que assistiu só um pedaço. Pelo que eu entendi, você não tava gostando do pedaço que você assistiu, né? Mesmo por isso você não o terminou. Não, eu tava achando muito moroso, cara. Muito moroso. E autoexplicativo demais. Talvez minha maior crítica em relação a esse filme, em comparação aos outros, que os outros, enquanto ele faz a crítica, ele te bota pra pensar. Nesse aqui, ele tenta fazer a crítica e na sequência ele fala, eu quis dizer isso aqui. Isso pra mim é um problema. Não, eu assisti e eu gostei do filme. Eu achei ele um filme muito legal, cara. Ele realmente tem isso. Ele é a crítica, você vê que ela é muito mais clara, assim. Ela é muito mais explicadinha, sabe? É isso aqui, isso aqui, isso aqui, sabe? E ao mesmo tempo não é tão... É tipo meio que um geralzão, sabe? Não é... Você observa muito bem o que ele tá criticando, sabe? Principalmente ligando com o mundo atual, sabe? Então, é bem claro isso. Mas eu achei um filme divertido, cara. Eu acho que a partir... Tem uns momentos que você começa a entender mais a jogada da própria relação dos personagens. Principalmente quando... vendo o trailer, você já sabe, né? Que tem essa relação entre o Mickey 18 e o Mickey 17, né? Que é o que não morreu e o outro que é o que aparece lá junto. Então, quando começa a ter a relação entre eles, é muito interessante. Eu acho legal esse desenvolvimento, né? E eu gostei, cara. Eu achei um filme interessante. Eu achei um filme... Ele é engraçado. Tipo, tem uns... Eu acho que da questão do humor, pra mim, ele é o que tem mais, assim, tipo, escancarado, sabe? Mas ele não deixa de ter as outras coisas pontuais que o Bong Joon-ho sempre coloca, né? Tipo, tem a parte de drama, tem a parte das críticas, sim, sabe? Cara, eu gostei do filme. Gostei assim, eu acho um filme ok. Eu acho que ele é um filme que... Aqui eu vou trazer um ponto de vista de quem lê o livro, né? É um filme muito diferente do livro. Então, isso é um ponto que é interessante, né? Ele traz a premissa básica do livro, que é o Mickey, né? Que é o personagem principal vivido pelo Robert Pattinson, que é um cara que... Ele assina um contrato pra ser uma pessoa... Eu esqueci o nome que eles usam lá. Reciclável, substituível... Enfim, eu vou falar substituível, alguma coisa assim. Que é uma pessoa que morre e eles colocam em outro corpo orgânico as memórias dele. Então é uma pessoa que realmente é um homem consumível. Então ele vai lá, faz uma tarefa, se ele morrer, ele volta depois em outro corpo. E acaba se tornando meio que imortal... Só que o seu corpo é literalmente usado por uma grande corporação pra fazer esses serviços descartáveis, né? E no livro, pra começar, o filme chama Mickey 17, né? No livro é Mickey 7, então não chega no 17, chega no 8º, né? Aqui é o 18, ele já muda isso pra dar a impressão de que ele foi usado muito mais vezes, né? Então já começa daí a crítica que o Bong Joon-ho traz, né? E tem alguns pontos que eu acho que o filme, ele se diverge um pouco do livro, na questão também de como entregar o cinema, né? O livro, ele trabalha muito mais numa ironia e numa continuidade de os Mickeys tentando esconder que os dois existem. Então, boa parte do livro é tentando... É o Mickey tentando que as pessoas não descubram que tem dois ali, porque ali é um pecado, não pode acontecer, ali é um problema muito grande se eles descobrirem que tem dois ali vivos, não é pra ter. A consequência disso é mais grave, né? Tipo... Muito mais grave, porque você tem muito mais uma rotina ali dentro daquela nave que tá indo colonizar um planeta, porque a gente nunca tem um pano de exatamente saber o que aconteceu com o mundo, sabe? Você sabe que a Terra tá indo pro caralho, que eles estão colonizando os planetas, que eles usam esses substituíveis, assim, esses descartáveis pra fazer algumas missões, mas você tem uma hierarquia quase militar ali, muito grande, tanto que o personagem do Mark Ruffalo, no filme, ele é 2 personagens do livro, que eles juntaram num personagem só. Ele provavelmente deve ser o general e a representação religiosa, né? Ele é um general dentro da nave, e existe esse general no livro, e existe o cara que criou a utopia dos substituíveis, de explorar os planetas e tudo mais, um milionário e tal, e ele junta esses 2 personagens num personagem só aqui, do Mark Ruffalo.
Mas, assim, os pontos essenciais do livro, eles estão aqui, né? Os dois Mickeys e como eles interagem. A parte de ação, eu digo assim, o filme ele se torna mais frenético, muito mais frenético da metade pro final, né? Então, tem muito mais coisa acontecendo em relação àquelas minhocas alienígenas, né? Que são os habitantes do planeta ali. No filme tem muito mais interação com isso do que tem no livro. No livro, você tem uma parte ali que é mais pra finalizar a história, mas nunca é o foco da história. Não é o principal da história. Aqui, não. Aqui a gente tem um foco mais importante nisso, né? Então, tem essas duas tomadas de caminhos diferentes que eu acho que no livro funciona um pouco melhor como ele quer contar a história, porque no filme parece um pouco mais apressado. Então tem muita coisa sendo introduzida. No filme, realmente, a parte, essa questão dos Mickeys, eu acho que é muito rápido que aparece que as pessoas ficam sabendo que tem os dois. Exatamente. Rapidamente sabe que tem os dois. Eles aparecem ali também, parece que não tem tanta consequência de ter os dois ali. Essa coisa das personalidades, ela não é tão gritante na diferença no livro. Isso não é um foco, mas é um ponto muito bem acrescentado pro filme, porque o Robert Pattinson, ele manda muito bem fazendo os dois personagens. Bem. É incrível. Esse cara é muito bom mesmo. Esse filme, ele deixa mais claro isso, que esse cara é muito bom ator. Então é impressionante legal, que ele pode entregar ainda. Os questionamentos que tem, que são claros, assim, tipo, da questão dele saber, dele ter essa questão dele ser um dispensável, mas ao mesmo tempo ele ter essa característica, pô, eu sou eu, sabe? Eu sou uma pessoa real também. Eu não sou exatamente. Só uma coisa que, pô, quando ele começa a falar, tipo, como é morrer, todo mundo pergunta pra ele, como é morrer, né? Tipo, e ele, cara, mano, morrer não é legal, morrer é uma merda, sabe? Tipo, eu não quero, sabe? Eu não gosto disso, velho. Tanto que tem todo um arco do Steven Wayne, esqueci o nome do personagem dele, que é o colega dele que foi junto com ele, que era amigo dele antes de entrar na nave, e posteriormente também e todo aquele arco deles deverem dinheiro, porque eles fizeram não sei o que, e o agiota vem atrás deles posteriormente, lá no final. Isso não existe, isso não tem no livro, isso é uma coisa que eles colocaram ali pra mover a trama de alguma forma, que é uma coisa que eu acho que é muito jogada, são coisas que são muito acrescentadas e acabam tornando o filme um pouco mais inchado do que deveria, sabe? Muito mais coisa acontecendo do que deveria, só pra ter esses personagens aparecendo, ou fazendo alguma coisa, ou tendo algum tipo de interação. Mas eu acho que, assim, as características do cinema do Bom de Horror, elas estão aqui, é um filme muito bem feito, é um filme que tem boas atuações, tem personagens carismáticos, eu acho que a crítica aqui existe, mas ele acaba sendo um filme um pouco mais inchado demais, tem muita coisa acontecendo, acho que falta um trato melhor ali de como fazer o roteiro andar e não dar essa sensação de que é um filme que tá tentando colocar muita coisa junto e vai acabar não resolvendo tanto assim. Porque, se você pensar, toda a trama com os alienígenas ali e tal, não é de fato a coisa mais importante do filme, né? A crítica, ela não tá naquilo, né? Tem uma parte, né? A resolução do filme é muito por isso, né? Principalmente da figura do personagem do Mark Ruffalo lá, do seu cara escroto, né? De seu... Pô, ele é praticamente uma mistura de Trump, de Elon Musk, Sim, ele literalmente faz a dancinha do Trump. Né? De líder de igreja evangélica, tá ligado? Tipo, é uma mistura disso tudo, né? Então... E tem essa americano questão... gosta. Tem essa questão, tá ligado? De, tipo, dele ser o cara que vai se impor, né? E, pô, é muito a questão por exemplo, do governo do Trump atualmente, né? Tipo, de ser, nós somos os superiores e vamos nos impor, sabe? E, tipo, mano, não é assim, tá ligado? É verdade. E bem, mais uma vez um elenco. A gente falou do Robert Pattinson, falou do Mark Ruffalo, mas tem a Toni Collette no filme, o Steve Wayne, tem um elenco assim bem completo, né? Porém, infelizmente, o filme foi muito mal de bilheteria. Não sei se a intenção lógico, a intenção sempre é que dê bilheteria, né? Mas não sei o quanto eles estavam dispostos a perder com os adiamentos do filme, com tudo que era pra ter acontecido com esse filme e não aconteceu. E ficou tudo meio nebuloso ali com o lançamento do Mickey 17. Chegaram a cogitar engavetar esse filme, né? O filme da Warner Bros. Lembrando, né? O David Zaslav, ele engaveta mesmo e foda-se, né? Se ele achar que tem que engavetar, engavetou alguns filmes, né? Tem o filme... No Max engavetou o filme da Batgirl.
gravado. Warner Bros. Que Tinha aquele filme... Você sabe que tem aquele filme do Coyote contra a Acme? Sim. Você já ouviu falar desse Sim, filme? mas teve um estúdio que conseguiu comprar o filme. Parece que agora compraram, né? Mas fizeram... Mas os caras estavam tacando pra esse filme foi o Warner gravado, Bros. não foi lançado. Que jogou Jurado número 2 apenas na Max, tá ligado? Tipo, Exatamente. Tem esses pontos também que são pesados. Muito porque também o Nolan não quis nem voltar, né, pra Warner Bros. E ele recebeu uma proposta bem vantajosa financeiramente para voltar, né? Mas enfim. Não foi, com certeza, o que o estúdio esperava, nem que o Bong Joon-ho esperava. O filme acabou sendo o filme que ele queria fazer, porque ele tinha esse contrato, né? Eu acho que não é um dos grandes filmes da filmografia dele, mas também eu acho que não é um filme ruim, nem nada disso. Acho que é um bom filme, assim, mas eu recomendo o livro. Eu acho que o livro é bem mais interessante que o filme, a proposta do livro. Mas é isso, né, galera? Próximos projetos. O Bong Joon-ho, ele tem um projeto dele, agora o próximo filme seria um filme na Coreia do Sul, sem muitos detalhes do que seria do filme, mas ele vai voltar pro cinema sul-coreano. Ele também tem um projeto de animação em longa-metragem, e teria uma coisa mais a ver com monstros, umas coisas mais pro lado hospedeiro, talvez, ali, que pode ser interessante, né? Então, é um diretor muito ativo, é um diretor que tá produzindo coisas e tá sempre ali, cada vez mais agora, depois do Parasita, né? Em voga na indústria. E com certeza a gente espera ver muito mais coisas dele, porque eu acho que chegamos à conclusão aqui, né, depois de conversar todos os filmes, que ele é um dos grandes diretores de atividade e é uma filmografia, assim, muito boa, né? Sim, é um cara que se espera sempre uma coisa interessante, sabe? Acho que pra finalizar, né, nosso favoritinho, né? Favorito. Vamos fazer aquele que é qual o favorito e qual o melhor, tá ligado? Boa, Everton. Porque pra mim o melhor filme dele é o Parasita, mas o meu favorito foi o Mother, cara. Boa. Anderson. Memórias de um Assassino para ambos. Memórias de um Assassino para ambos. Eu vou falar que o melhor filme dele pra mim é o Parasita. E o meu favorito é o Expresso do Amanhã. Tá no coração, assisti muitas vezes, é um filme que eu gosto muito. Mas deixando bem claro, assistam todos os filmes. Sim, velho. Né? Cara, assistam todos. Mas se você puder assistir pelo menos de Memórias do Assassino até o Parasita, é o ideal. Assim. Aí você cobre bastante coisa interessante já. Né? Sim, com certeza, assim, cara, é um cineasta, assim, que se espera muito, né? Muito do que a gente conversou aqui de cinema sul-coreano, né? De impacto global e dos filmes que ele fez mesmo. Com certeza é um cara que já deixou sua marca registrada nos cinemas e nas produções audiovisuais. E com certeza, 55 anos, acho que pra diretor, assim, pra produtor, né? Tem estrada ainda, viu? O cara tá sei lá, talvez na metade da produção cinematográfica dele. E o auge talvez nem tenha chegado ainda. Então é muito interessante e muito... É difícil não criar hype do que esse cara vai produzir ainda nos cinemas. Certo, galera? Certo. Muito bem, querido ouvinte. Comenta com a gente o que você acha dos filmes do Bong Joon-ho. Qual que é o seu filme favorito? Qual que é o seu queridinho, o filme que você mais gostou de assistir? Qual filme que você não conhecia e vai buscar para assistir agora, depois dos comentários desse episódio? Pra conversar com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, como Sofaverso. Tá na rede social Twitter, que tem outro nome agora, como Sofaverso também. Tá meio abandonada, mas existe lá. E claro, tem um link de convite pro Telegram. Tem um grupo de ouvintes do Telegram aqui. Tem um link de convite no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo para conversar sobre cinema, sobre filmes, sobre séries, sobre os lançamentos, sobre os episódios. E para continuar escutando o podcast e os episódios novos, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, tá no Amazon Music. Temos um canal no YouTube, os episódios estão saindo também, né? Tem YouTube Music, né? Você procura o Sofaverso lá, tem os episódios lá pra você escutar. Se você não encontrar a gente em alguma plataforma de áudio, manda uma mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar lá. É isso, galera. Muito obrigado por escutar esse episódio. Até o próximo e valeu! Falou! Valeu!